Indo direto ao ponto, hoje mais cedo eu fiz um vídeo um pouco às pressas. Na verdade, todos os vídeos que eu faço são sempre às pressas, porque eu tenho problema de procrastinação e se eu não fizer aquilo na hora, eu vou acabar começando a fazer outra coisa e na hora de fazer eu vou acabar não fazendo. Então, quando me bate na cabeça que eu tenho que fazer, eu vou e faço exatamente como eu fiz agora. E, bom, esse é o começo do meu canal, então não tem muita qualidade, não tem qualidade de som, não tem qualidade de edição nem nada, mas tudo que eu faço pra vocês com certeza vai ser, tudo que eu fizer pra vocês vai ser feito com a maior sinceridade do mundo, de todo o meu coração, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu faço com a alma, eu faço com vontade, eu faço com verdade, sabe? Então, eu tava pensando um pouco a respeito do vídeo que eu fiz, que eu já subi, já tá ali, vocês podem assistir. E eu queria ponderar algumas coisas e falar um pouco mais a respeito daquilo ali, de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco menos enérgico, menos eloquente, enfim, tentar suavizar um pouco, apesar de que eu não retiro nada do que eu falei ali. Mas apesar disso, eu queria ponderar algumas coisas. Para quem não me conhece, eu sou, sim, uma pessoa que tem fé em Deus, mas não me considero uma pessoa cristã no sentido literal da palavra, de seguir uma religião, de ir até uma igreja, de seguir uma liturgia, de culto e etc. Eu sou uma pessoa que fui criado em berço cristão, pertenci à igreja até meus 22 anos de idade, dediquei a minha vida, tudo que eu era, tudo que eu tinha, eu dediquei, né, para que na minha cabeça seria a obra de Deus. E fiz isso com todo amor e todo carinho, por todos os momentos que eu tive lá, até os momentos mais difíceis. E só que quando chegou num ponto onde eu não conseguia mais coexistir no mesmo ambiente de uma igreja, eu me afastei. Me afastei de Deus também. Um cristão, sim, mas não um cristão daqueles que você vê dentro de uma igreja, seguindo uma liturgia, seguindo preceitos e dogmas e enfim. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, acredita em Yeshua, em Jesus Cristo, como o único e suficiente salvador da minha vida. E é só. E eu tento ser uma pessoa boa o máximo que eu puder. Mas eu não sou perfeito. Eu não sou santo, muito menos santo. Muito pelo contrário, eu sou talvez o maior pecador de todos. E como o maior pecador de todos, ciente do seu próprio pecado, sou uma pessoa que busca Deus o máximo que eu posso. Mas eu não sou exemplo de cristão nenhum. Então eu condenei muito ali no vídeo o comportamento idólatra dos cristãos bolsonaristas. E eu não retiro o que eu disse, mas eu queria pedir que vocês entendessem que a minha repreensão, a minha tristeza, a minha raiva, não é por você ser cristão e ser bolsonarista, não. A minha raiva é por você se dizer cristão e você, às vezes, defender, às vezes não, como é no caso do bolsonarismo, defender mais a figura de um político do que você defenderia talvez a tua fé, no mesmo ambiente. Então, a minha fala é no sentido das pessoas idolatrarem um homem, idolatrarem a figura de um político, que não é perfeito assim como eu não sou, assim como vocês não são. Você que está assistindo esse vídeo. Tem falhas, tem erros, porém, a grande diferença é, tanto eu quanto você, nós não assumimos um cargo político para comandar uma nação de 212 milhões de pessoas. Então você não tem responsabilidade só como, vamos dizer, um homem do lar, né? Que é chefe de família, que é responsável ali pela sua esposa e pelos seus filhos, talvez netos ou alguma coisa do gênero, ou algum parente que está ali, está enxertado na família. Você é responsável por milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas. E foram 57%, né, dos votos. Então, é muita gente, cara. Então, Bolsonaro ele não podia se dar o luxo de errar como ele errou. Ele não poderia se dar o luxo de querer defender a própria família, os interesses da própria família acima dos interesses da nação. Se ele tinha um filho, com certeza um bandido, que é Flávio Bolsonaro, ele teria sim que deixar sangrar na carne o próprio filho. Eu já vi muita gente falar assim, mas eu no lugar de Jair Bolsonaro para defender o filho eu faria o mesmo. Cara, você não faria. Se você fizesse o mesmo, você seria igual ao Bolsonaro. Só que você tem que ter ciência que você é um líder executivo de uma nação inteira. Não justifica você colocar a tua família acima daquela que agora é a tua família de verdade, porque você se tornou chefe de uma nação, chefe de uma família infinitamente maior do que a sua. Se tinha que investigar, deixasse que investigasse. Se tinha que deixar pautar a lava-toga para
combater o STF e o STF, por vingança, taxasse a tua família, fosse atrás de cada fio de cabelo que caiu da sua cabeça, deixasse. Porque aquela coisa, se Bolsonaro era inocente, se Flávio era inocente, não iam descobrir nada, gente. Entendeu? O STF pode até fazer, pintar e bordar, mas eles não podem criar provas. Eles não podem forjar provas. Entendeu? Eles podem até usar provas que não poderiam usar, né, como foi usado para inocentar o Lula, né, para devolver os direitos políticos do Lula, né, pegaram as conversas do Moro e colocaram em julgamento aquilo ali é inconstitucional, mas era uma prova, era verdade, não foi inventado o áudio, não foi inventado mensagens, entendeu? Foram provas de verdade, que não poderiam ter sido usadas, mas eram provas de verdade. Então o STF poderia sim abraçar a ilegalidade para tentar condenar o Bolsonaro, mas eles não poderiam inventar nenhuma prova. Então se Bolsonaro era inocente, se Flávio Bolsonaro era inocente, eles deveriam ter se deixado investigar sim. E a maior prova de que tinha alguma coisa muito errada foi justamente ter sacrificado uma nação, ter devolvido os direitos políticos de um vagabundo, de um tralha como Lula, de um bandido corrupto como Lula, e deixar ele concorrer às eleições, achando, no auge da sua arrogância, Bolsonaro achando que ia ganhar do Lula. Subestimaram, né, o poder da esquerda, subestimaram a burrice do povo em votar novamente no bandido, subestimaram. E se não tivesse cometido outro erro maior ainda, e mais grave que esse ainda, que era ter chamado aqueles que estavam tentando articular a lava-toga de pessoas, de traidores, com certeza Bolsonaro não teria pedido o apoio e os votos dessas pessoas, que foram mais de 30 milhões de votos, sabe? E abstenções e votos em branco. E ele precisava de só de 1 milhão para virar e ganhar do Lula 1 milhão de votos. Ele perdeu 30 por arrogância, por prepotência, por burrice, por pegar aqueles que estavam articulando uma pauta que, se tivesse sido levada a sério pelo próprio Bolsonaro, tinha salvado ele agora nesse julgamento contra ele, nesse julgamento no qual ele foi condenado, porque o STF não ia estar tão forte como tá hoje, legislando da forma com que está legislando, porque o STF não deve legislar, mas estava fazendo, porque se fortaleceu. Por quê? Porque lá no passado, né, há 3 anos atrás, negligenciaram um processo, né, político que poderia ter esvaído esse poder do STF, poderia ter inibido o STF de cometer os erros que ele cometeu, que inclusive condenaram Jair Messias Bolsonaro. E é nesse ponto que eu queria chegar com vocês, na consciência de você, patriota, para você, bolsonarista, principalmente para os cristãos, de cristão para cristão. Vocês não podem relevar esse tipo de coisa, vocês não podem aceitar, vocês não podem acatar esse tipo de coisa. Se Bolsonaro não devesse nada, ele não deveria ter feito acordos com o Centrão, criado cargos em multinacionais. Eu estava lendo há uns tempo atrás uma matéria que eu nem sabia que tinha acontecido lá em 2020. O fato dele subir eu até tenho que ver esse vídeo, né, mas eu li a matéria em si dele subir num carro, numa caminhonete, e em tom de brincadeira dizer assim: estamos aceitando currículos, pessoal, para colocar nesses novos cargos que ele criou, para fazer negociata com o Centrão, gente, para conseguir passar uma coisa ou outra na Câmara, porque ele já não tinha apoio mais. E por que ele não tinha apoio mais? Porque as pessoas traíram ele? Não. Quem traiu essas pessoas foi o próprio Jair Messias Bolsonaro, chamando essas pessoas de traidores, porque essas pessoas estavam tentando combater o STF, tentando minar o poder do STF. Vocês estão entendendo? Não foram essas pessoas que traíram Jair Messias Bolsonaro, foi Jair Bolsonaro que as chamou de traidores, por elas quererem fazer o que é certo, por elas olharem e falarem: Bolsonaro, isso aqui que você está fazendo está errado, não vai dar certo. Ele no auge, né, porque para descobrir quem é um homem de verdade basta dar poder à mão dele, no auge da sua soberba, achando que poderia fazer o que quisesse, governar do jeito que quisesse, que as suas aspirações sendo boas, ele seria suficientemente bom para não ser combatido e para nunca ser derrotado. Ele disse: não, eu não estou errado, vocês calem a boca de vocês, e se vocês não quiserem podem ir embora. E depois aqueles que forem embora ele chamou de traidor. E assim foi. Bolsonaro, ele é completamente responsável por tudo que está acontecendo na própria vida dele hoje. E você, como cristão, você não pode defender isso. Você tem que defender a verdade. E a verdade é uma só: Bolsonaro errou. Ele mesmo disse: se eu errar, o PT volta. E o PT voltou. E o meu desespero, e a minha raiva, e a minha indignação de hoje no vídeo mais cedo é justamente essa. Por vocês estarem cegos, optarem por continuar na cegueira, mesmo com tantas coisas claras debaixo do nariz de vocês. Essa PEC da blindagem que foi feita, esse absurdo, essa coisa medonha que foi criado, tudo bem, ela ia blindar sim os deputados de direita, com certeza ia, mas também ia blindar bandidos. E quando uma PEC vai blindar bandidos que já são blindados, eles podem pegar essa pauta e fazer o que eles quiserem, porque eles já são blindados.
E eles pegaram essa hipocrisia deles, a esquerda, né, tô falando da esquerda, e jogaram isso contra vocês, porque eles já são blindados pela STF. Eles não precisavam dessa blindagem. Então eles pegaram essa PEC e usaram como catapulta para alavancar ainda mais a imagem do Lula, que já estava crescendo por conta de outras besteiras, que mais um bolsonarista, mais uma vez, né, Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, fazendo aquela pataquada lá para tentar salvar o próprio pai. Mais uma vez, eles colocando, né, os Bolsonaros colocando a família em primeiro lugar e a nação em último, né. Fomos taxados em 50%, centenas de pessoas perderam seus empregos, empresários faliram, né, prejuízo econômico, prejuízo político, e a imagem do Lula foi lá em cima. Porque quem tava lidando e mexendo com essas coisas era o Lula? Não era, o Lula tava aqui quietinho na dele, taxando a gente de imposto, né? Mas era só entre nós aqui, era só entre nós brasileiros. Aí o Eduardo foi lá, meteu os Estados Unidos no meio, os Estados Unidos não é bobo nem nada, taxou a gente 50% e ó. Aí a popularidade do Lula foi lá em cima, a do Bolsonaro foi mais para baixo ainda. E agora, de vez com essa PEC da blindagem, alavancaram mais uma vez a imagem do Lula e hoje apareceu ele como apontando nas pesquisas, liderando todas as pesquisas contra todos os candidatos em todos os cenários possíveis, ou seja, primeiro, segundo turno, com qualquer um deles ele ganha. E como é que vocês não conseguem enxergar que é vocês mesmos que estão causando isso? Que vocês mesmos estão ajudando a esquerda, ajudando o PT? Como é que vocês não conseguem enxergar isso? Como é que vocês não conseguem colocar a mão na consciência de vocês e falar assim, não, gente, a gente tá errando. Esse pessoal que tá alertando a gente, eles estão certos, que a gente tá fazendo, tá tudo dando errado, se tá tudo dando errado, porque a gente tá fazendo errado. Não é porque o mundo inteiro é errado, as coisas. Não é assim também, gente. Se a esquerda fosse a toda poderosa, como eu falei mais cedo, Dilma e Lula não teriam caído. Dilma não teria sido empichado e o Lula não teria sido preso. A esquerda, ela não é essa supremacia toda, ela não é esse poder todo. Nós de direita somos mais poderosos do que eles, mas nós temos que se unir. Mas a direita de verdade, que é contra a corrupção, contra a mentira, contra tudo que é errado, não vai se unir com o bolsonarismo enquanto o bolsonarismo não esquecer, não largarem essa idolatria em cima da figura política de um homem fracassado. O Bolsonaro fracassou. Coloque isso na cabeça de vocês, a gente tem que eleger outra pessoa. E não é um fantoche do Bolsonaro como o Tarcísio. Porque o Tarcísio vai ser uma Dilma 2.0 da direita. Tá entendendo? O Tarcísio vai fazer o que vai ser o boneco de ventrilo do bolsonarismo. E não é isso que a gente precisa. Talvez seja o que vocês querem, mas não é o que a gente precisa. E é isso que eu quero que vocês entendam. Tá bom? Não quis ofender nenhum de vocês, mas lamento muito se ofendeu. Porque se ofendeu é porque a verdade chegou onde deveria chegar. Tá bem? Eu não sei quando eu vou subir esse vídeo, talvez hoje ainda. Meu celular tá sem bateria, talvez eu suba amanhã, não sei. Mas fica dado meu recado. Deixa a sua opinião aí com o seu pensamento. Se puder se inscrever no canal, curtir, compartilhar com algum amigo, eu te agradeço, porque eu tô fazendo isso aqui do fundo do meu coração. É para que as pessoas abram os olhos antes que seja tarde demais, cara, antes que a gente vire uma Venezuela de verdade e a gente tá a passos largos disso. Principalmente se acontecer mais um governo de esquerda e que infelizmente tá tudo corroborando para que aconteça. E vocês não estão ajudando. Pelo contrário, vocês estão piorando as coisas. Aliás, vocês estão ajudando o outro lado. Coloque a mão na consciência. Um abraço e até o próximo vídeo.